Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo direto, aqui ao vivo, mas também as outras pessoas que vão assistir, sim, as reprises, tanto no YouTube da Rádio Mundial, do Impassex, ou no Instagram Café com Sexologia. Vamos lá. Opa, vocês já conhecem o Rafael Teixeira, nosso colega do Impassex, um psicólogo que ajuda, participa e discute as questões dos nossos convidados. Nós temos um convidado hoje, a quem eu já quero agradecer a participação, a disposição de estar aqui conosco, Felipe Glina, urologista, um médico para contar algumas coisas muito importantes. Felipe, obrigado primeiro por estar aqui com a gente. Obrigado. Não, eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui hoje, ainda mais falando desse tema que... É um tema difícil, né, Rafael? É um tema difícil, Oswaldo. Eu acho que é um tema muito necessário para a gente discutir, ainda mais com um especialista, né, que a gente precisa começar a conversar, Felipe. Como é que a gente pode, então, entender e pensar sobre o câncer e a sexualidade, né, em específico hoje em relação à sexualidade masculina? Quando o paciente está diante de um câncer, né, ele fica diante da finitude da vida dele, né, ele pensa na finitude da vida dele, e essa é a única coisa, a única importância que ele tem naquele momento é como que eu vou sobreviver, ou se eu vou sobreviver, e como vai ser minha trilha, minha jornada do câncer, né, de vencer esse câncer. E hoje, com os diagnósticos precoces e com a evolução dos tratamentos, a gente tem cada vez mais pacientes que sobrevivem e têm cura e que vivem com o câncer. E aí essas pessoas, durante essa jornada, vão começando a se questionar e redescobrem a sexualidade ou a busca da sexualidade. Aí acho que esse é o papel de todos nós para tentar ajudar esses pacientes a poder desenvolver isso. Então você está contando que nós podemos dar atenção para as questões da sexualidade numa pessoa que tem um diagnóstico de câncer, porque os tratamentos permitem essa pessoa viver muito mais e algumas curam. Sim. Se curam mesmo. Sim, curam mesmo. Acho que e é isso. E alguns tratamentos, eles são deletérios para a questão da sexualidade. Até aí a gente divide em duas partes, né? Eu acho que são as questões do tratamento em si, que eu acho que é o que a pessoa só pensa nisso, mas também a questão mental de como o paciente fica em relação ao tratamento do câncer. Então, e também com as questões que são desenvolvidas secundárias a isso. Então, o paciente masculino, que é o público que eu mais trabalho, como que ele lida a partir do momento que ele se vê de frente de uma disfunção erétil, ou seja, ele está sem ereção. Ou seja, um dos problemas que os pacientes homens têm com câncer, e talvez seja mais um câncer genital, porque você também falava do tratamento de qualquer outro câncer, também vale essa discussão e os problemas relacionados ao sexo. Perfeito. São duas coisas. Acho que são duas coisas importantes a gente dividir. Alguns cânceres, eles afetam diretamente, na hora que a gente vai falar do próprio câncer ou do próprio tratamento do câncer. Afeta diretamente a parte da ereção ou da própria sexualidade do paciente ou eventualmente até da própria genitália como um todo, tá? Que eventualmente tem cirurgias que são até mutilantes para isso, mas acho que esse é um tema um pouquinho mais para a gente desenvolver mais para frente. E tem as questões oncológicas que fazem com que a gente prejudique. Então, por exemplo, tem um outro câncer não relacionado diretamente à genital, mas tem um câncer de pulmão, como que isso vai afetar isso? Eu vejo que agora eu não tenho, ou não acho que eu tenho uma expectativa de vida tão longa, eu depois da cirurgia vou ficar com menos fôlego, será que como que isso vai, né, influenciar minha performance sexual, ou será que eu vou ter vontade de ter relação sexual agora? Eu vou me sentir menos de alguma maneira, menos potente mesmo em relação a isso. Então, tem essa parte mental e tem a parte que diretamente física ligada a alguns outros tipos de câncer. Bem, então, Felipe, nesse caso, né, eu fico pensando, a gente entendendo que o câncer vai impactar a vida dessa pessoa, né, independente de onde seja esse câncer. Em específico, a gente conversando sobre o câncer que vai atingir ao público masculino, o homem, ou as questões de próstata, o que você pode explicar pra gente sobre esse tipo de câncer em específico? Boa. O câncer de próstata, ele é um câncer hoje, cada vez mais a gente diagnostica ele mais cedo, o que é ótimo, porque a gente consegue aumentar as chances de cura desse câncer e a gente consegue fazer cada vez procedimentos cirúrgicos menores e consegue ser mais preservador tanto para a parte da parte da função erétil quanto função erétil seria a ereção mesmo do paciente. Então, tanto para preservar a ereção do paciente quanto para preservar também a parte do xixi do paciente, para ele não perder xixi, não ter incontinência urinária, que a gente chama. Então,
Então, basicamente tem duas modalidades. Tem a cirurgia e tem a radioterapia, tá? Óbvio que cânceres mais avançados a gente faz uma outra, que é um bloqueio, que a gente pode até fazer em outros cenários. Então, basicamente, são os dois cenários. Quando a gente faz a cirurgia, quando a gente retira a próstata, ela fica sobre os nervos que vão fazer a inervação do pênis. Lá. Então, quando a gente faz a retirada da próstata, infelizmente a próstata, a gente quase que a gente tem que escavar a próstata e tirar aquela do nervo. Tumores menos avançados, a gente consegue preservar esse nervo, na grande maioria, mas depois da cirurgia, pra gente fazer isso, tem que ser tanta delicadeza, você tem que escavar aquilo ali, você acaba tendo uma agressão daquele nervo, e ali, aquele nervo a gente tem um termo técnico que chama neuropraxia, que ele fica como se ele tivesse entrado em nocaute depois de uma luta. Eu falo aos pacientes que ele apanhou tanto aquele nervo, que ele de alguma maneira ele hiberna, ele vai entrar nocaute ali. E aí, qual o problema disso? O problema é que ele demora um tempo para acordar. São meses, né? Isso são meses. Meses. Os pacientes... Quer dizer, ele pode estar... não aconteceu nada, não cortou nenhum nervo, mas o nervo está lesado porque está machucado. Ele está lesado. Então, assim como o boxer que eu falo que ele apagou, ele acorda no dia seguinte, né? Mas ele demora para voltar a ter a função dele normal. E qual o problema? Além disso, ele também ele demacia. Então o boxer, não sei se já viram ele na semana seguinte da luta, boxeadores, ele tá quase deformado ali, o MMA ou o boxer. Então, o nervo acontece um processo semelhante, ele tem um edema neural. Então, depois da cirurgia, o paciente pode ter ereção logo depois? Pode, ele até volta, mas nos primeiros 3 a 6 meses ele pode dar uma piorada por conta desse edema neural. E essa recuperação total, a gente fala que ela vai ter com 18 a 24 meses da cirurgia. Então a gente pode ter que esperar até 2 anos para esse paciente voltar a ter essa ereção. Então a gente está falando que é um tipo de cirurgia que tem por objetivo, claro, a cura desse paciente, ou o melhor tratamento, mas ela vai gerar um impacto direto na função sexual desse paciente, tanto individualmente no campo físico. E aí a gente, avançando nas questões mais pra frente, sobre a questão da relação com a parceria, como é que vai funcionar essa relação sexual. É importante a gente falar que ela pode causar, tá? Hoje em dia, com o desenvolvimento das cirurgias robóticas, as cirurgias minimamente invasivas e os diagnósticos cada vez mais precoces, a gente consegue fazer cirurgias cada vez mais preservadoras e cada vez mais a gente tem menos impacto na parte da ereção. Então, é importante a gente falar isso, e a gente tem... No Brasil, a gente tem cirurgiões muito bons, urologistas que são maravilhosos, operam muito bem e que cada vez menos a gente tem esse impacto. Mas a gente tem pacientes que têm esse impacto e a gente precisa ajudar. Por quê? Essa ereção ela vai demorar, às vezes, 1 ano e meio a 2 anos para voltar, só que a gente, na medida do possível, a gente tem que manter o pênis funcionando. Sim. Então, esse é o isso que é importante. É importante que a gente, de alguma maneira, os urologistas e os andrologistas mais, que são os especialistas nessa parte da medicina sexual urológica, a gente atua nisso para quê? Para que mantenha esse pênis funcionante até que esse nervo volte a funcionar e a gente consiga... Funcionante significa não necessariamente para fazer sexo ali, é para ter um funcionamento para que aquela estrutura não calcifique. É isso. Acho que o que acontece é que o paciente que acaba usando... Imagina uma máquina que fica 2 anos parada, ela depois não vai funcionar, mesmo se a gente ligar ela na tomada. Às vezes, algumas funcionam, algumas não. Então, só que a gente vai deixar, quando a gente está falando da máquina sendo o nosso pênis e para ser a ereção, que não vai. A gente vai deixar isso. Então, essa é a ideia. Então, você já está contando que existe uma função no seu trabalho. Então, já... qualificando, você tem esse trabalho num hospital aqui em São Paulo que tem muita importância, não é isso? Hoje eu atendo na C. Camargo, eu sou responsável por isso, por essa parte da medicina sexual lá, para desenvolver isso, e junto com o time todo da C. Camargo, que só agradeço lá, porque me deu esse espaço para a gente desenvolver e me ajuda, apoia muito. Esse é um lugar que a gente faz isso bastante, a gente desenvolve um trabalho para que ajude os pacientes a exatamente isso. Para que a gente, com as nossas intervenções, eles voltem cada vez mais precoce a voltar a ter ereção e para que depois, com esse 18 a 24 meses, eles voltem a ter ereções sem necessariamente essas outras coisas que a gente pode oferecer. Quer dizer, mesmo nesse prazo, até voltar a ter ereções naturais, normais, como a gente queira chamar, você está contando que precisa haver um tratamento nesse tempo todo aí, e é isso que você está dizendo que você faz lá.
Quando eu falo de 18 a 24 meses, eu tenho alguns pacientes que ficam assim, não, mas doutor, mas eu só vou ter lá. Não, a gente espera até lá, mas tem pacientes que tem antes. Perfeito. Eu tenho pacientes que às vezes com 3, 6 meses, eles conseguem, mesmo com esse edema, eles conseguem voltar. Mas tem paciente que só com 18 meses ou com 24 meses vai voltar. Então, a voltar a ter essas ereções sem medicação, ou às vezes com o auxílio só da medicação via oral. Então, e aí, os pacientes me perguntam muito, mas doutor, tá bom, agora eu tô lá, eu tô diante disso, o que eu posso fazer? Então, eu falo aos pacientes que basicamente a gente tem 3 coisas que a gente pode ajudar a ereção, tá? E eu entendo elas como uma progressão, tá? Então, a primeira delas seria o primeiro degrau da escada, seriam as medicações via oral. Seria o Viagra, o Cialis. De acesso mais simples, né? Isso. De acesso mais rápido. E que não só é a questão de acesso, é uma coisa muito mais fácil da gente fazer, né? De uso cotidiano. Uso cotidiano. Hoje em dia é muito difundida as medicações, apesar de ainda ter um preconceito muito grande. É engraçado, eu vou voltar nas escadas, mas o Viagra, até hoje, tem pessoas que associam Viagra com problemas cardiológicos. Lá. Até hoje tem paciente que vira pra mim que usa Cialis diário, ou não seja, há anos usa Cialis, mas morre de medo de tomar um Viagra. E a mesma coisa para quem tivesse os problemas... Eles teriam o mesmo risco tomando um ou outro. A medicação, elas são primas. A medicação, elas são muito parecidas. A questão é mais a disposição e o tempo de duração delas do que realmente o efeito biológico delas. Então, um primeiro momento, até tomar esses medicamentos, porque eu estou entendendo que esses medicamentos ajudam o órgão a manter função, a se organizar, ele ter maior oxigenação, vamos chamar assim. A ideia é exatamente essa. Qual que é a ideia do que eu chamo de reabilitação? Reabilitação. Tá? Eu chamo a reabilitação sexual, reabilitação peniana. E eu falo aos pacientes que a ideia é, assim como uma fisioterapia, a gente manter aquele músculo funcionando, aquela região funcionando e oxigenada, como você usou, em atividade, para que quando o nervo voltar, você voltar a ter ereção. Então, a ideia da medicação é... Essas medicações, então, tanto a tadalafila quanto a sildenafila, o que elas ajudam? Elas são facilitadores da ereção. Então, a ideia é que, na medida do possível, a gente facilite essa ereção para que o paciente volte a ter ereção precocemente e que ele consiga restabelecer isso no futuro sem a medicação, idealmente. Mas isso pode demorar. Caso o paciente não tenha resposta mesmo com o uso da medicação, a gente tem o segundo degrau, que é uma droga super antiga, mas as pessoas ainda assim pouco conhecem. Eu acabo tendo que contar para os pacientes como se fosse uma novidade, mas não é. É uma droga que tem desde os anos 80, que são as injeções intracavernosas. Então, que são ótimas terapias para isso, porque elas passam por um bando de... vários dos mecanismos fisiológicos, ela faz um bypass nisso tudo, ela pula todas essas etapas e vai direto nele, fazendo com que a pessoa consiga ter ereção. Então, eu conto os pacientes, teve um paciente que eu fui fazer um teste de ereção, então um paciente oncológico que não tinha respondido bem à medicação via oral, e eu fazia um teste de ereção e ele chorava de alegria, porque ele viu o pênis dele em ereção, e ele já não via ele fazia meses sem ereção. E acho importante explicar, né, Felipe? A gente tá falando de uma injeção que ela é feita direto no pênis, mas ela é uma injeção com aquelas agulhas muito pequenas, muito pequenas. Né, o pessoal conhece como uma agulha de insulina, né, que muitas pessoas de fato não conhecem, e que é uma medicação de uso em casa, aplicada pelo próprio paciente, e que de fato pode garantir uma ereção satisfatória, né, para a relação sexual. Não, e muitos pacientes têm uma baita ereção boa e que eles conseguem ter duradoura, com uma duração boa, eles conseguem ter. E os pacientes ainda que... A gente faz todo um treinamento no AC e mesmo no consultório, a gente faz no HLs, a gente faz um baita treinamento que a gente ensina o paciente e idealmente a gente ainda traz a parceria junto, para a parceria junto aprender e eventualmente a parceria aplicar. Não, as parcerias que aplicam, que os pacientes eles entram dentro da dinâmica sexual, né? Putz, é maravilhoso, porque muda, porque eu não gosto. O paciente que acaba escondendo, eu vou lá, vou aplicar aquele negócio, é pior. Tudo fica pior, aquele mistério acaba com todo o romance do relacionamento, não fica um negócio legal, não é um mistério bom ali. Então, eu sempre, na medida do possível, estimulo as parcerias a virem pra gente orientar. Você está contando outra coisa que se torna bastante importante. Óbvio que um dia a gente vai também conversar sobre as mulheres nessas mesmas circunstâncias com câncer. Mas hoje nós estamos falando dos homens com câncer e você está reputando que a parceria, a outra pessoa envolvida nesse relacionamento sexual afetivo, se ela participar
inclusive nas consultas, para poder aprender como é que podem haver essas reabilitações, quais são esses passos, como fazer, como facilitar. Isso vai ser extremamente importante. Afinal de contas, as pessoas querem fazer sexo em casal, pelo menos. Sim. E é o que nós vemos muito no consultório, né, Oswaldo? Isso. O quanto a sexualidade ela é um componente do casal, né, da parceria. E a participação dessa pessoa não garante, mas eleva as chances dessa pessoa, né, que está num tratamento, se sentir mais confortável, conseguir se comunicar. De alguma maneira, trazer essa vida sexual para o campo do diálogo, né, que é o que muitas vezes a gente precisa que aconteça. Exatamente. Olha. Isso é fundamental. E é exatamente o que eu falo aos pacientes, que é o que eu mais preciso. Eu sempre convido as parcerias para virem junto e para que sintam a vontade de estar lá com a gente, para a gente conversar. E eu acho isso fundamental. Quando eles conseguem trazer, porque às vezes tem barreiras deles, tem barreiras pessoais, barreiras até do próprio relacionamento que eles têm que sobressair para que a gente possa conversar, mas é muito legal quando tem, e a dinâmica muda completamente da consulta e do própria evolução. Você vê que o paciente muda quando vem, é muito legal. É muito, muito... Eu gosto muito do assunto, então realmente... Parece que quando você fala assim, dá a impressão pra gente que assim, não é só de gostar, porque você percebe o que pode fazer, como fazer, então você está ali assim, a pessoa precisa, você está aqui, ó. Vamos fazer isso. Tem uma série, estou entendendo, deve ter uma série de adaptações, organizações, porque essa pessoa, esse paciente precisa disso ou daquilo, mas você está contando que atualmente, mesmo que esse corpo tenha tido uma lesão importante por causa do câncer, por causa do tratamento, da cirurgia, ou o que quer que seja, você já está nos contando que existem várias coisas que podem ser feitas. Então, você que está nos assistindo, vamos começar a pensar numa coisa? Puxa, mas o pênis teve uma lesão, porque ainda bem que o câncer já foi. Ótimo, está na hora de pensar na sua vida sexual, porque existe um futuro baseado em satisfação, um futuro baseado em alguma coisa prazerosa, de relacionamento, de troca, uma intersecção maravilhosa. Vale a pena. Bem, Felipe, eu fiquei curioso, né? Qual que é o terceiro degrau de tratamento possível? O terceiro degrau é quando os pacientes não têm nenhuma resposta, e aí é óbvio, a gente individualiza que é o paciente que às vezes antes da cirurgia já não tinha quase ereção ou não tinha nenhuma ereção antes, e aí ele vai para uma cirurgia dessa, ele não pode esperar que depois de uma cirurgia dessa, que de alguma maneira machuca o nervo dele, que aquilo ali vai melhorar depois do que antes da cirurgia. Então a gente tem que dar... eu acho que a expectativa é fundamental para a gente alinhar com os pacientes, e isso é uma delas. Então, se o paciente já não tinha ereção, é óbvio que a gente eventualmente tenta a injeção, para que de alguma maneira tente ver se ele tem isso, mas se ele não tem nenhuma resposta, ou se passa aquele período de 2 anos sem nenhuma resposta às medicações, a gente pode vir para o terceira linha de tratamento, seria um implante de prótese peniana, que seriam dispositivos que a gente coloca dentro do pênis mesmo, que não fica nada aparente, e isso substitui a função da ereção, e o paciente consegue ter as relações sexuais que eles quiserem, da maneira que eles quiserem normalmente. Óbvio que tem algumas coisas que a gente tem uns detalhezinhos que a gente vai contar, né? Mas eu acho que é muito relevante isso, Felipe, porque é aquilo que a gente conversou até antes do programa, né? O câncer até poucos anos atrás era um atestado de morte, de alguma maneira, e hoje você trazendo pra gente essa conversa, que eu acho que já é muito relevante, porque quantos de nós já não passamos em médicos e pessoas que atendem na área da saúde que nunca nos perguntaram a respeito da questão sexual, e o quanto a gente tá falando de câncer, que é algo que é muito assustador, e que você traz esperança no sentido de eu posso ver uma vida satisfatória sexualmente, porque normalmente a gente vai entender que eu preciso tratar o câncer e as outras áreas da minha vida não vão receber tanto cuidado. E aí eu entendendo que eu posso ter, de fato, né, um tratamento que vai cuidar disso, eu acho que isso é muito esperançoso, né, Oswaldo? Eu estou gostando do que estou ouvindo aqui, porque significa que se algum homem estiver percebendo alguma preocupação com relação a um câncer genital, alguma dificuldade que possa acontecer ou já está acontecendo, vocês estão ouvindo que existem soluções, mas é necessário conversar. Você que está ouvindo, já pensou em conversar com o seu médico? Ou é difícil, muitas vezes, fica envergonhado de perguntar, conversar sobre o funcionamento sexual do seu genital? Porque o Felipe é um daqueles urologistas, um médico a quem você pode perguntar. E essa é uma das coisas importantes. Tenho que te contar que, assim, nós dois sabemos que existe um certo recorte, um grupo de médicos que, assim, se dispõe mesmo a ouvir, mas ouvir qualitativamente. Ou seja, podemos conversar? Podemos. Tem solução? Então agora vamos conversar sobre o que podemos fazer. Isto é importante, mas é necessário o paciente perguntar, né? Porque senão... Bom, eu até acho que você deve estar perguntando também para os pacientes lá.
Você pergunta ativamente, você vai lá e tipo, olha, como é que tá a vida sexual? Para todos. Que Ele é especial. Ele é especial. Isso que é importante. Obrigado. Não. Coração. Cara, assim, essas são coisas importantes, porque se nós profissionais de saúde não perguntarmos, é bem possível que a pessoa que nos procura, Não fala. não perguntou, é melhor não falar. Acho que não tem importância. Inclusive nessa condição, porque se eu vou para o AC Camargo tratar câncer, eu estou ali preocupado para tratamento de uma coisa que diz respeito à minha vida, ou seja, se ninguém me perguntar sobre a vida sexual, eu vou depender o quê? Eu estou aqui para tratar uma coisa que é para me salvar, então essa outra coisa eu deixo de lado. Então você pergunta. E o que você fala é muito importante, porque eu nunca esqueço de um paciente que eu atendi durante a residência que ele veio com um filho extremamente religioso, veio com a Bíblia debaixo do braço, veio vestido, e o pai, né, acanhado durante a consulta. E aí, na hora que eu fui fazer o exame físico, eu precisava fazer o exame de toque nele. Era um paciente que tinha indicação, estava com o PSA aumentado, então eu precisava fazer isso. E aí, na hora de fazer o exame, ele ativamente mandou o filho para fora da sala. Falou, filho, você pode ficar. Falei, não, mas pai, pode ir embora. Aí, na hora que trancou a porta, ele virou para mim baixinho, com medo do filho ouvir. Ele falou assim, doutor, o senhor é o médico que eu posso falar de sexo? Viu? E eu falei, lógico, pode falar. E a consulta mudou, durante o exame a gente conversou, e assim, foi outra, ele conseguiu endereçar os problemas dele. Por acaso, eu mudei a medicação que eu ia dar, porque a medicação poderia interferir, e foi muito legal, porque ele se sentiu também confortável. Eu iria falar sobre isso na hora, mas assim, quando ele tirou, mas foi... É muito importante muito a conversa sobre o assunto da sexualidade, mesmo quando nós estamos falando de câncer, ou do tratamento de câncer, ou depois desse tratamento. Oswaldo, a gente tem alguns comentários muito bons da Carla aqui no Instagram, que eu acho que resume isso que a gente tem conversado, né? Que é o quanto a gente precisa acreditar no tratamento e na cura, né? E o quanto o Felipe traz esperança quando ele dialoga isso com a gente aqui. E que a medicina humanizada é outra coisa, né? A gente tem uma medicina que consegue humanizar e acolher as questões de sexualidade com cuidado, com respeito. Eu acho que é disso que nós estamos falando hoje. E viemos aqui falar sobre câncer e sexualidade. E eu pensava, caramba, nós vamos falar de uma coisa que é pesada, difícil. Mas vocês ouviram o Felipe Glina, que é lá do AC Camargo, do Instituto HLs, falar de um assunto que, assim, olha, é difícil, mas nós temos como lidar com isso para melhorar a qualidade de vida e melhorar a satisfação. Você quer dar as suas últimas palavras, fazer um fechamento do que você trouxe para nós aqui ouvir? Na verdade, obrigado, eu agradeço demais o espaço. Eu gosto muito do assunto, eu gosto de falar, porque eu acho que realmente, eu falo exatamente isso, eu falo que a gente consegue falar disso sem ser tabu e sem ser uma coisa pesada. Não tem idade para você ter desejo de desenvolver sua sexualidade, você voltar a ter ereção, você voltar a ter suas relações sexuais. Eu tenho muito paciente que fala, mas já passei dos 80, mas eu passei dos 70. Eu tenho paciente com 90 anos que está tendo relação sexual toda semana. Então, acho que não é a questão de idade, acho que a questão é você saber que você pode isso e tem espaços para isso. Lá a gente faz o consultório, tem outros profissionais muito bons que fazem também. Então, a gente está de portas abertas para todo mundo que precisar, mas a ideia é para ser algo leve, e eu entendo que o tratamento oncológico já é muito desafiador, então a gente poder ajudar isso e você entender que você pode viver com câncer, ou sobreviver ao câncer, ou curar do câncer, e que todas essas opções você pode sim ter a sexualidade. A gente, inclusive em pacientes paliativos, eventualmente a gente desenvolve a sexualidade deles, ou seja, pacientes que não têm uma perspectiva de cura. Mas tem uma perspectiva de que enquanto está vivo, viver bem. De viver bem. Perspectiva de vida, isso. Né? E a sexualidade é isso, é você viver, e não necessariamente só sobreviver, você conseguir ter qualidade de vida com a sua família, com a parceria. Excelente. Muito bom. Rafael? Bem, queria muito agradecer ao Felipe, né? Acho que é muito bom a gente poder conversar sobre isso. Eu vou testar a Carla novamente, porque ela colocou aqui, né? É sobre a gente falar de vida e não de morte, né? Então, o quanto é sobre a gente abrir oportunidades de diálogo, de compreensão, de acolher a sexualidade de uma maneira que, olha, é possível, temos maneiras, vamos conversar sobre, né? E é muito bom a gente conseguir contar com médicos que cuidam da sexualidade dessa maneira. Muito obrigado. É excelente. Vocês ouviram mais um assunto importante, com um convidado importante aqui conosco. E vocês sabem, todo domingo, 20h30, aqui pela Vibe Mundial, depois pelo YouTube ou no nosso Instagram,
você pode ouvir esses programas e sempre estar discutindo coisas. Semana que vem tem mais, é carnaval, mas nós temos uma convidada que vai conversar sobre alguns assuntos interessantes aqui. E todos os domingos nós temos assuntos bons para que a sua qualidade de vida, a sua sexualidade seja melhorada. Nos vemos domingo. Até mais.